Finalmente, a ditadura do judiciário no Brasil começa a dar claros sinais de fraqueza. Dias Toffoli recua, arregou e não aguentou nem 24 horas. Rapaz, a coisa tá pegando entre o STF e a PF, hein? Olha só, a PF resistiu, olha só, a PF consegue fazer as coisas certas quando quer, tá vendo aqui, ó? Resistiu à ordem do Toffoli. O Toffoli mandou entregar as provas todas lá da operação que foi feita hoje, eles não entregaram não. Por quê? Porque apontaram óbvio. Que negócio é esse? A Polícia Federal sempre soube resistir à ordem do STF. Resistiram à ordem. Não vou me entregar, não. Tá errada essa ordem, uma ordem ilegal. Ordem ilegal não se cumpre. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Governadora petista renuncia, mas ninguém quer segurar o rombo do RN. É isso mesmo. Uma situação inusitada vive o Rio Grande do Norte. A governadora petista, Fátima Bezerra, se prepara para deixar o governo e se candidatar ao Senado. O vice-governador Walter Alves não quer assumir o governo e já teria confirmado sua renúncia. Agora, a informação nos corredores do Tribunal de Justiça é que o presidente da corte, desembargador Ibanez Monteiro, também não estaria disposto a assumir o cargo, como determina a linha de sucessão legal, nem pelos 30 dias até decretar eleições indiretas para definição do mandato tampão de 9 meses. Até uma eventual negativa do magistrado, a incumbência ficaria para a vice-presidente, desembargadora Berenice Capucho, que já sinalizou que também não quer a incumbência. Assim, o plenário do tribunal terá que fazer uma eleição antes da eleição indireta. Uma novela que resume e explica a situação do Rio Grande do Norte e o rombo deixado por Fátima Bezerra, que certamente está fugindo de suas responsabilidades, pois fatalmente será derrotada em sua candidatura ao Senado. E PGR apoia assistência religiosa a Bolsonaro e rejeita Smart TV. Pedidos foram feitos pela defesa do ex-presidente. A Procuradoria-Geral da República recomendou ao STF que autorize a assistência religiosa ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, mas se posicionou contra a instalação de uma Smart TV na cela. O parecer foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Nele, a PGR também defende que Bolsonaro possa reduzir a pena por meio da leitura. E repentinamente, Toffoli muda de ideia sobre material apreendido pela PF no caso Master. É isso mesmo, tudo muito nebuloso. Nesse cenário, o ministro Dias Toffoli acaba de mudar de ideia. Ele acaba de tomar uma nova decisão sobre o farto material apreendido pela Polícia Federal na Operação Complice. Toffoli decidiu que os materiais apreendidos na segunda fase da Operação Complice Zero não devem mais ficar lacrados e acautelados na sede da corte em Brasília. A nova determinação é para a custódia da PGR. Finalmente, a ditadura do judiciário no Brasil começa a dar claros sinais de fraqueza. Dias Toffoli recua, arregou e não aguentou nem 24 horas. O Brasil inteiro sabe que hoje o Dias Toffoli tomou uma das maiores aberrações no que diz respeito a decisões judiciais. Ele decidiu que tudo que foi apreendido na operação da Polícia Federal de hoje de manhã deveria ficar no gabinete dele, lacrado, sem acesso à Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal vai lá e pega os celulares, apreende os celulares, imediatamente tem que lacrar e enviar para o Toffoli e eles não podem investigar o conteúdo desses celulares, o conteúdo desses laptops e computadores que foram apreendidos hoje de manhã na operação do Banco Master, que tem os irmãos do Toffoli e primo do Toffoli envolvido. Toffoli, no desespero, decide o quê? Manda tudo pro meu gabinete e vamos lacrar tudo. Isso virou meme hoje nas redes sociais. Eu vou passando alguns que eu achei engraçado, né? Master de Elite, o inimigo agora é a Polícia Federal. Enterrando prova doidado. Toffoli, o exterminador de provas. Enterrar o caminho para o sumir. E por aí vai. Hoje foi o dia de fazer zoeira com Dias Toffoli, né? Tá aqui, ó. Programado para enterrar provas. A imprensa de esquerda, que sempre bateu palma para todas as atrocidades do STF, começou a criticar, a detonar o Dias Toffoli. A repercussão disso foi tão ruim para ele, mas tão ruim, que olha o que o Toffoli teve que fazer, ele não aguentou nem 24 horas. Toffoli desiste de lacrar material apreendido e manda a PGR analisar. Bom,
ele desistiu de manter no gabinete dele e entregou para a PGR, mas ele não devolveu para a Polícia Federal. Então, embora ele tenha recuado, é muito estranho o fato de que ele tenha mandado o material para o Ministério Público e não para a Polícia Federal. Mas, de qualquer forma, arregou é um grande sinal de fraqueza. Após determinar que o material da investigação envolvendo o Banco Master e fundos da Faria Lima ficassem lacrados no STF, o ministro Dias Toffoli reconsiderou sua decisão e mandou que tudo que foi apreendido hoje seja remetido à PGR. O que aconteceu? O ministro decidiu que a análise do material fica com a PGR. Esse foi o pedido da Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, em manifestação hoje ao STF. Inicialmente ele havia opinado que o material... Opinado não, decidido. Ele tomou uma decisão que o material apreendido ficasse na Polícia Federal. Depois se manifestou pelo encaminhamento para o Ministério Público Federal para que fosse feita a extração dos dados dispositivos apreendidos. Agora a questão é, vai ficar na mão do Gonet. Esse material primeiro tinha que ficar na Polícia Federal. A Polícia Federal faria uma investigação de todo o conteúdo. A partir daí poderiam ser decididas novas buscas e apreensões. Mas qual que é o medo do Dias Toffoli? Eu vou te explicar. O medo dele é que o conteúdo seja vazado. E ao se vazar o conteúdo, pode estar envolvido ali esposa de ministros, escritório de advocacia de esposas de ministros, primo de ministro, irmão de ministro do STF ou outras figuras de grande relevância na política brasileira e até no judiciário brasileiro. Então o Dias Toffoli ele recuou, sim, não vai ficar com ele, mas agora o Dias Toffoli está nas mãos do Paulo Gonet. E o Paulo Gonet com certeza vai cuidar dos seus amiguinhos, afinal de contas ele se tornou uma espécie de ventríloco do STF. Nós não temos mais Procurador-Geral da República, nós temos uma espécie de escritório despachante e carimbador de tudo que o STF determina. Mas recuou. E esse é um recuo no qual ele não aguentou nem 24 horas de pancada nas redes sociais e até mesmo pela Globo. Quando você vê Sakamoto bater nisso, quando você vê Otávio, Sadi e todos os jornalistas da Globo espernear pelo fato de que ele tinha lacrado algo que é inédito, nunca se viu isso. Bom, Toffoli quer controlar as investigações, quer blindar pessoas próximas a ele, isso aí tá claro, mas ele não vai conseguir fazer isso mais à plena luz do dia como ele achou que poderia. Então assim, é impressionante. Aí, para terminar, a PF havia solicitado extração imediata dos dados. O diretor-geral da PF, André Rodrigues, havia entrado com pedido para que a corporação pudesse fazer isso. Mas Toffoli entendeu que, como o Ministério Público é o titular da ação penal, isto é, o responsável por apresentar a eventual denúncia, o material deveria ser remetido a ele. Mas isso não faz sentido, porque primeiro a Polícia Federal faz a denúncia, depois a PGR analisa se ela está pronta ou não, se ela vale ou não, se ela tem embasamentos no Código Penal para ser levada adiante. Tem etapas a serem seguidas. O Toffoli está pulando a Polícia Federal. Toffoli está morrendo de medo da Polícia Federal. Então nós temos agora uma situação inédita no nosso país, onde o ministro da Suprema Corte tem medo da Polícia Federal. Isso é muito estranho. Um ministro da Suprema Corte hoje tem medo da Polícia Federal. Por quê? Porque essa não é a Polícia Federal Gestapo do Alexandre de Moraes. Rapaz, a coisa tá pegando entre o STF e a PF, hein? Olha só, a PF resistiu. Olha só, a PF consegue fazer as coisas certas quando quer, tá vendo aqui? Ó, resistiu à ordem do Toffoli. O Toffoli mandou entregar as provas todas lá da operação que foi feita hoje. Eles não entregaram não. Por quê? Porque apontaram óbvio. Que negócio é esse? Como é que entrega as provas para o Toffoli? O Toffoli vai fazer o que com essas provas? Ele vai abrir os celulares? Ele não tem o Celebrite lá, ele não tem o software para abrir o celular, ele não tem as ferramentas, ele não tem toda a forma, a técnica, né, de manter a cadeia de custódia das provas. O que o Toffoli vai fazer com essas provas? Ele só pode estar querendo abafar essa coisa toda. Ou então escolher o que ele vai vazar para coisa. A PF resistiu a esse negócio. O Toffoli ficou uma arara, mas teve que voltar atrás. Voltou atrás e determinou que as provas sejam encaminhadas para a PGR, o que também é um absurdo, né? Não, beleza, a PGR também tem a função de fiscalização, eles também têm software, também tem todo o conhecimento para fazer essa investigação. Mas caramba, quem fez a operação foi a PF. Que porra é essa da PF fazer a operação, pegar as provas e agora, a PF que está investigando, agora vai para a PGR investigar? É lógico que o que está acontecendo aqui é muito óbvio. Avisaram para o Toffoli, depois da operação, que iam ter informações do Toffoli e do Alexandre de Moraes nesses equipamentos que foram pegos. Aí ele, depois da operação, que ele tinha autorizado essa operação,
Quando falaram para ele, Toffoli, olha só, vai ter coisa sua nesse material aí. Aí, não, pera aí, manda tudo para cá, vem tudo para cá, porque eles não pode encostar nisso daí não. Para a PGR, eles estão esperando que o Goné, que é amigo do Gilmar Mendes, né, quebre o galho e faça essa ponderação. Vai pegar as coisas, vai queimar os celulares, vai queimar as provas todas que tiverem relacionadas ao Toffoli e ao Alexandre de Moraes e vai o resto vai fazer a inspeção de verdade, vai fazer a forense, né, a investigação forense necessária. Um absurdo isso, cara. Isso aqui é o fim do STF. Acabou. Não tem mais nenhuma moral o STF para nada aqui no Brasil. Olha só a confusão que está dando essa história, né? Vocês lembram, hoje cedo teve a operação Compliance Zero, fase 2, a Operação Compliance Zero é a operação que está atuando investigando o Banco Master, aquelas besteiras do Banco Master, que tinha créditos falsos, que tinha lavagem de dinheiro com PCC, que tinha um monte de coisa errada. Então, hoje cedo teve mais uma fase da Compliance Zero, que visou um monte de gente. Primeiro visou o próprio Vorcaro, tá? Um monte de pessoas ligadas ao Vorcaro, o pai do Vorcaro, o cunhado do Vorcaro, um monte de gente ligada ao Vorcaro. O próprio Vorcaro foi vítima não de prisão, mas de busca e apreensão. E também outros empresários nessa história. O José Carlos Mansur, que é o dono do REAG, né? Aquela administradora de fundos que tinham vários fundos ligados ao PCC. A gente falou sobre isso no vídeo mais cedo, né? Supostamente, né, a Polícia Federal está investigando que supostamente esses fundos teriam ligação com o PCC, seriam lavagem de dinheiro. E, curiosamente, o nome dos fundos eram personagens do filme Frozen, né, para dizer que era coisa congelada, dinheiro frio, né, dinheiro frio, que tem que dar aquela esquentada no dinheiro para ele voltar a ser dinheiro de verdade, dinheiro lavado, né? Enfim, então tinham esses fundos lá ali e descobriu-se que o Master era quem abastecia essa coisa, ou seja, o Master, no final das contas, estava sendo usado para lavagem de dinheiro do PCC, né? E o Master tem um monte de políticos ligados, e tem juízes do STF ligados, tem o Alexandre de Moraes, tem o Toffoli, pelo menos que a gente sabe até aqui, né? Então, ou seja, esse pessoal está apavorado. Teve a operação hoje cedo, pegaram o celular de um monte de gente, pegaram o notebook de um monte de gente. A parte curiosa, o Toffoli autorizou essa operação. Só que o que eu imagino, depois que teve a operação, o Toffoli deu uma ordem, depois da operação, de que todas as provas coletadas nessa operação deveriam ser lacradas e enviadas imediatamente para o STF. Que porcaria de ordem é essa? Que lógica tem isso, né? Ele disse que é porque a Polícia Federal atrasou e devia ter cumprido a ordem dele no dia 12 e dia 13, mas cumpriu hoje no dia 14, e aí é um absurdo, e não pode, atrasou, e me manda essas provas. Cara, isso não faz sentido nenhum, cara. Que lógica tem isso? Porque a Polícia Federal atrasou a operação, tem que mandar as provas para o STF. Isso não tem, o cara não tem como ligar uma coisa com a outra. A única explicação para isso é o que eu falei para vocês. Alguém virou para o Toffoli e falou: Toffon, o negócio é o seguinte, Tofinho, o negócio é o seguinte, meu amigo, pegaram o celular do fulano aqui, e o celular do fulano tem aquela mensagem sua mandando ele pra merda, ou sei lá o que, ou pedindo dinheiro para ele, ou sei lá, alguma mensagem comprometedora, ou do próprio Toffoli, ou do Alexandre de Moraes, ou do Gilmar Mendes, ou de alguma outra pessoa importante nessa história. E daí o Toffoli, não, pera, não vai, traz tudo aqui pro STF, porque não pode, eu vou dar um jeito aqui de eu fazer a coisa. O que é impossível, o STF não é um órgão de investigação. O STF não tem o Cellebrite, não tem técnicos qualificados para operar sistemas de extração de dados. Esses celulares, evidentemente, são todos lacrados, eles não estão, o cara, muito dificilmente a pessoa dá a senha do celular para o policial abrir o celular. Então, ele tem que ser quebrado, né? E tem software para isso, tem mecanismos para isso, mas não é uma coisa fácil de fazer, não é. Você pode achar que é só espetar o celular ali, apertar um botão, não é assim que funciona. Esses softwares têm uma série de ataques, você escolhe a forma como você vai abrir o celular, tem riscos, tá? Dependendo de como você faça o ataque, pode ter problema, você pode perder a informação. Então, assim, é preciso uma pessoa que entenda do assunto para operar esse software. O STF não tem isso. A Polícia Federal tem isso. Tem o software, tem o equipamento, tem o aparelho, fazem isso dia sim, dia também, tem um monte de operações, tem gente especializada nisso lá dentro, né? Ou seja, por que o Toffoli mandou? A única... Cara, eu não consigo imaginar. Me fala uma outra situação que o Toffoli pediu a prova. Para que o Toffoli pediu a prova para mandar para o STF as provas todas? Tudo lacrado, sem mexer. Não tem outra alternativa, cara. Não tem outra coisa, porque a verdade é que ele ia fazer o que com isso? Ia jogar tudo fora?
Ia dizer que essas provas são todas inválidas agora e tem que fazer de novo, porque atrasou um dia a operação da PF? Isso não faz sentido. Se você me dissesse que a operação foi antes do prazo definido, eu até entenderia, né? O Toffoli tinha determinado um prazo, foi feito antes do prazo, não sei, não estava preparado para acompanhar a operação, para dar o respaldo dos direitos humanos da operação. Né? Assim, é uma justificativa ruim, mas seria uma justificativa. Agora, acontecer um dia depois, se fosse também muito depois, poderia dizer a mesma coisa, né? O STF tem que preparar uma estrutura para acompanhar a operação e não sei o que lá. Mas no dia seguinte não faz diferença nenhuma, é basicamente a mesma coisa. E, no entanto, a penalização que ele colocou sobre os policiais era mandar todo o equipamento para o STF. Cara, que coisa mais estranha isso, bicho. Não, eu não consigo ver. Me fala nos comentários aqui do vídeo se você consegue enxergar alguma outra possibilidade para o Toffoli ter pedido todas essas provas para ele, que não fosse, caramba, falaram para ele que deu merda. Alguém vai, olha só, o celular de fulano, né, tá com suas mensagens lá. Pegaram o celular de fulano, pegaram o notebook de Beltrano. Então tá tudo lá, vão chegar no seu nome, ou o nome da esposa dele, ou o nome de algum conhecido, né? Porque só pode ser isso, cara. Só pode ser isso. É a única coisa que explica essa motivação do Toffoli. E aí, o que aconteceu? A PF resistiu. Mas olha só, a PF sabe desobedecer o STF. É o que eu falo para vocês, meu amigo. A PF o tempo todo sempre soube desobedecer. Não desobedeceu no caso do Bolsonaro porque não queria. Porque quis sacanear o Bolsonaro, porque quis sacanear a democracia brasileira. Obedeceu o Alexandre de Moraes porque tinha vontade de desobedecer o Alexandre de Moraes. É aquele negócio, né? É sempre o caso de você ter o aumento do Estado. Ninguém gosta, nenhum funcionário público gosta de Estado que diminui de tamanho. Se o Estado diminui de tamanho, o poder daquele funcionário público diminui também. Por isso que Bolsonaro, por isso que não gostavam de Bolsonaro, por isso que quiseram sacanear Bolsonaro. A Polícia Federal sempre soube resistir à ordem do STF, que resistiram à ordem. Não vou me entregar, não. Tá errada essa ordem, uma ordem ilegal. Ordem ilegal não se cumpre. Aí o Toffoli teve que fazer uma segunda ordem, fez uma segunda ordem aqui, ó. Toffoli reconsidera a decisão e determina que provas do caso Master fiquem na PGR. O que também é um absurdo. Ok, é um absurdo menos pior. Porque no STF não há nem capacidade técnica para avaliar as provas. Na PGR você já tem pelo menos pessoas também capacitadas. Mas a verdade é que a PGR geralmente lida mais com o aspecto jurídico da coisa, né? A investigação, o pé no chão mesmo, pegar os dados e coisa e tal, isso geralmente é com a Polícia Federal mesmo. A PGR, vocês sabem, o procurador também tem a função de investigação, mas, mais uma vez, tipicamente eles lidam mais com a parte jurídica da coisa, pegar aquela montanha de informações que foi gerada pela investigação da polícia e criar uma peça que mostre como que isso fere a lei XYZ, ou fere tal artigo, ou não sei o que lá, e está errado. Enfim, fazer a justificativa jurídica para encaminhar, fazer a denúncia disso para o STF. A PGR tem capacidade de investigação? Tem. Pelo menos é menos pior do que estava antes. Mas ainda assim é muito estranho, né? E aí levanta essa mesma possibilidade. Por quê? Porque o Paulo Gonet, lá na PGR, é ligado ao Gilmar Mendes, todo mundo sabe, né? E aí, seja lá o que for que o Toffoli está com medo, por que tem que ir para a PGR? Por que a polícia não pode fazer isso, né? Aqui, ó, o ministro Dias Toffoli do STF reconsiderou a decisão anterior. Ou seja, peidou, tá? Peidou, porque, lembra, ele deu uma decisão mais cedo, a PF não cumpriu a decisão, a PF sabe não cumprir decisão ilegal. Deveria ter feito mais vezes isso, mas enfim, fez agora, não cumpriu a decisão ilegal. O Toffoli voltou atrás. Aqui, ó, ele determinou que o material apreendido na operação dessa quarta-feira contra o Master seja encaminhado à PGR. Dessa forma, o relator acolheu o pedido do procurador-geral Gonet. Antes o Toffoli havia definido a guarda do material na corte, no STF, que não tem nenhum sentido. Cara, o Toffoli realmente é um idiota, cara. Na última decisão, o ministro disse que as provas colhidas na operação devem ser analisadas pelo titular da ação penal. Caramba, o titular da ação penal sempre usa a Polícia Federal para fazer essa avaliação. O medo dele é porque ele sabe que vai ter coisa ali. Vai ter gente próxima a ele, próximo ao Alexandre de Moraes, nessas provas. E ele quer evitar que isso venha a público, né? Eles estão com medo porque quando teve a primeira fase lá, que acharam o contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o cara do Master, acharam um monte de informação, acharam a viagem do Toffoli para Bolívia, ou Peru, não lembro, a viagem do Toffoli para ver o jogo do Palmeiras lá no exterior, acharam um monte de coisa. Aí ele tá com medo agora ele quer que não, tem que ser o PGR que tem que fazer isso aqui, ó.
Mais cedo, por meio de nota, o gabinete afirmou que a mantida tinha por finalidade a preservação das provas recolhidas pela autoridade policial e serão devidamente periciadas pelas autoridades competentes. Que porra de autoridade competente? É a própria PF que faz a avaliação, né? Na sequência, Goné apresentou o pedido de reconsideração ao relator, apontando riscos de frustração da operação caso não fosse realizada a imediata submissão dos dispositivos apreendidos à exploração técnica pericial. Por quê? Porque, em tese, o iPhone, o Android também, o dono do iPhone e do Android pode mandar uma ordem para apagar o dispositivo. Então, quando você tentar extrair as coisas, pode ser que o dispositivo seja apagado por essas ordens da Apple ou da Android, nesse caso, né? E agora já tá um dia já, né? Já era para ter sido feito a extração dos dados desses dispositivos e acabou não sendo feito ainda, né? Segundo a PGR, a análise do material probatório incluído nos autos poderá acrescentar elementos sobre a participação de cada investigado nos crimes sob apuração, inclusive do Toffoli e do Alexandre de Moraes. Ao analisar o pedido, o ministro concordou com a manifestação e afirmou que o material é mais amplo que o inquérito aberto inicialmente. Na medida que, em tese, teria revelado que fundos eram operados pela gestão fraudulenta, em um quadro de suposto aproveitamento sistemático de vulnerabilidades do mercado de capitais, do sistema de regulamentação e fiscalização, nota-se assim a providência requerida pelo PGR permitirá que o órgão acusador, destinatário do material probatório colhido nos autos, tenha uma revisão sistêmica dos supostos crimes, grandes proporções por ele, em tese identificados até o presente momento, disse o ministro, né? Ou seja, ainda criticou o Banco Central ainda, dizendo que havia um aproveitamento das vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulamentação e fiscalização. Olha só, eu não sei não, hein? Eles vão tentar achar coisa para livrar o Vorcaro nessa história também. O PGR está do lado, o PGR é amigo do Gilmar Mendes, é o que eu falo para vocês, são os três. É o Gilmar Mendes, o Toffoli e o Alexandre de Moraes que estão implicados no STF. O Gonê tá ligado ao Gilmar Mendes, né? Caramba, bicho, que vergonha isso, cara. Que birosca de favela, que biqueira que o nosso país é, cara. A gente achava que tinha um STF muito sério, né, profissional. Cara, é uma birosca, meu amigo, é uma birosca. Que o pessoal converse, dá um jeito aí, puxa aí, manda pro Gonê resolver esse problema aí. Caralho, que coisa triste, bicho. A nossa justiça não vai se recuperar disso, não tem como. Depois do absurdo que fizeram com o Bolsonaro, agora essa lambança do Toffoli com relação ao Banco Master. Cara,